Olá, sejam bem-vindos a mais uma EBD, a nossa primeira EBD do ano, a nossa escola bíblica dominical. E eu me chamo Igor, estou como pastor auxiliar aqui nessa casa. Vamos dar início a mais uma aula. Antes da gente revelar para você o tema, que é um tema bem polêmico, um tema onde temos que aprender muito de Deus, eu gostaria de te convidar aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, você que está a caminho do culto, você que está se arrumando, aonde você estiver, eu gostaria que você fizesse uma oração junto conosco nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, nesse domingo, para ouvir mais da Tua Palavra, para aprender os Teus ensinamentos, meu Pai. Que o Senhor levante uma igreja posicionada, que o Senhor nos ensine tudo conforme a Tua vontade, o Teu querer, pois nós sabemos, meu Pai, que só o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós entregamos a Ti essa escola bíblica dominical, nós entregamos a Ti esse tema, que o Teu Espírito, meu Pai, tenha liberdade para falar nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amigos, nesta manhã de domingo, nós iremos falar sobre um tema bem, mas bem polêmico mesmo, que é o seguinte: o que são ideologia e qual o posicionamento que o cristão deve assumir? Você já parou para pensar o que é a palavra ideologia e qual é o posicionamento que o verdadeiro cristão deve assumir? Nessa manhã eu quero te convidar a você participar comigo dessa aula, a você participar comigo desse momento. Eu quero que você escreva aí o seu nome nos nossos comentários. Eu quero que você fale se você acredita que você vive numa ideologia, se você acredita, quais ideologias que você acredita, qual ideologia você acha que é certa, que é errado. Eu quero que você diga aqui no decorrer da aula, aqui nos comentários, qual é o posicionamento que um verdadeiro cristão deve seguir, qual é o posicionamento que um jovem deve seguir na faculdade, qual é o posicionamento de um pai, de uma mãe para educar o filho, qual é o posicionamento dessa geração que está chegando agora diante desse mundo que já está perdido. Antes da gente começar a falar sobre o tema, eu gostaria de ler com vocês uma palavra em Romanos capítulo 12, se você puder aí na sua casa acompanhar conosco. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: suplico, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional. Então, não sedes conformado com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós desejamos para você nesse ano de 2026, que você possa experimentar, que você possa ter, que a sua vida seja de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nesse tema de hoje nós vamos entender alguns tópicos. Entre eles é entender o que é ideologia, reconhecer a ideologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, avaliar as ideologias à luz da palavra de Deus, não por pensamentos, não o que eu acho, o que eu aprendi, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, e assumir um posicionamento como um cristão aonde Cristo, Jesus Cristo, é o centro de tudo. Então vamos lá. Eu gostaria que você escrevesse aqui no comentário o que você acha que é ideologia e se você vive uma vida com ideologias. Diz assim a palavra de Deus: não vos conformeis com esse mundo. Então a gente não pode se conformar, porque aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, o dia tem passado, as estações têm passado e a palavra de Deus ela permanece a mesma. Essa mensagem aqui que Deus nos ensina é para os dias de hoje. A gente não pode se conformar com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a mídia, tudo aquilo que a sociedade ela quer impor, quer empurrar goela abaixo na vida do crente. Não, a palavra de Deus nos ensina que a nossa mente ela precisa ser renovada em Cristo para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos lá para uma explicação bem simples e bem básica. Ideologia. Ideologia é o conjunto de ideias, valores,
crenças e visão do mundo. É o que forma o indivíduo num grupo social e o que faz ele interpretar a realidade e agir na realidade que ele se encontra. Um exemplo bem claro sobre ideologia, eu não sei se vocês, todos que me acompanham aqui agora, já tem a sua CNH, você que dirige o seu carro, você que já fez a sua prova da autoescola. Quando você para fazer o teste de visão, o professor coloca você a uma certa distância assim, pede para você tampar o seu olho e começa a apontar algumas letras e você deve falar qual é a letra que ele está apontando. Então, quando nós falamos de ideologia, ideologia é como se fosse uma lente. Ela funciona como uma lente. Através dela, nós conseguimos enxergar o mundo. Ideologia é uma ideia, é um modo de pensar, é um modo de viver. Toda a sociedade possui várias ideologias, várias culturas, vários aprendizados, tudo aquilo que ela vem absorvendo com o passar do tempo. Mesmo quem diz que não tem ideologia, ela vive sobre uma ideologia. Todo ser humano vive sobre uma ideologia. E um ponto importante para você entender, as ideologias não são apenas individuais. Elas costumam estar ligadas ao interesse de um grupo ou contexto social. Vamos lá para exemplos práticos e rápidos para você entender. Tem algumas palavras que dizem, algumas frases que a gente costuma dizer no dia a dia que nos leva a viver uma ideologia. Olha só, diz assim: quem se esforça vence. Quem nunca falou isso, né? Você quer vencer, então você se esforça. Você deve acordar cedo, dormir tarde, você deve estudar. Isso é uma ideologia. Outra frase muito dita é: o Estado deve cuidar de todo mundo. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que ela está sofrendo, que ela está precisando de ajuda, logo a gente vai culpar, fala, não, a população está assim, as pessoas estão assim, o crime está assim, e é dever do Estado cuidar desses indivíduos aqui. Então tudo isso está no contexto de ideologia. E vamos lá, o que a Bíblia diz sobre ideologia? Você já parou para pensar o que a palavra de Deus diz sobre ideologia? Quais as ideologias que nós temos vivido diariamente e o que a palavra de Deus diz sobre ela? A Bíblia, ela fala várias ideias, mas não se submete a nenhuma ideologia humana. Você vai ver na Bíblia várias ideologias, mas você sempre vai ver que Jesus é o centro de tudo. É Jesus que nós defendemos, é Jesus a qual nós se submetemos. Diz assim: capitalismo é uma ideologia que nós vivemos hoje em dia. O que é o capitalismo? Ele valoriza o trabalho. Ele fala, não, a pessoa ela tem que conquistar, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar. A gente sempre diz, o pai, ele sempre diz para o filho bem assim: meu filho, você tem que estudar para você ter um bom emprego, desde criança. A criança nasce ouvindo isso: meu filho, estude, se esforce para você ter um bom emprego. Isso é uma ideologia do capitalismo. Porém, a palavra de Deus nos ensina a ter cuidado com a ganância. Não é que o capitalismo seja algo errado, mas nós devemos tomar cuidado com a ganância. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: pois o amor, olha que coisa forte, diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé. Olha que coisa, quantas pessoas que falam assim: poxa, eu não tenho mais tempo para Deus, eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo mais buscar o que Deus quer da minha vida, eu não tenho tempo mais nem de ir na igreja. Quantas pessoas que hoje em dia ela só consegue acompanhar o culto online, não consegue ser igreja, não consegue participar de um GC. Por quê? Porque ela ama tanto aquilo que ela está se dedicando 100% e acaba se afastando de Deus. Então nós devemos ter bastante cuidado com o capitalismo, para você não ser uma pessoa gananciosa em buscar ter e acabar ficar sem tempo para ouvir a voz de Deus no seu íntimo, no seu secreto. Outra ideologia que eu gostaria de falar com vocês diz assim: conservadorismo. O que é o conservadorismo? É uma pessoa conservadora, é uma pessoa que valoriza a família, valoriza os princípios, valoriza o que ela aprendeu.
Porém, devemos tomar cuidado com o legalismo, com aquilo que é legal, com aquilo que as pessoas acham que é certo. Lá em Mateus 15, versículo 8, diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas pessoas que não vivem uma vida de princípios. É aquela pessoa certa, aquela pessoa que vive na verdade, que ensina os filhos o caminho certo, que segue aquilo que o pai falou, que o avô ensinou, enfim. Mas o coração acaba ficando longe de Cristo. Quantas pessoas hoje que são, você olha para ela e você fala assim: poxa, a pessoa, ela tem tudo para ser crente, ela tem tudo para ser uma pessoa boa, porém o coração dela está distante de Cristo. Então nós devemos tomar bastante cuidado com pessoas com essa ideia do conservadorismo, para a gente não se tornar uma pessoa que o nosso coração esteja longe de Cristo, que o nosso coração não consiga mais ouvir a voz dele, não consiga mais ouvir os ensinamentos de Cristo e só seguir aquilo que a gente aprendeu. Outra ideologia é o liberalismo. Quando a gente fala de liberalismo, é o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Hoje em dia tudo é liberal. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde o certo é errado e o errado se tornou certo. Hoje em dia você defender uma criança que ainda está no ventre materno se tornou algo errado. As pessoas levantam a sua bandeira e falam: meu corpo, minhas regras. É assim ou não é? Não é isso que a gente vê na sociedade? Hoje um jovem que decide se preservar, que decide esperar no Senhor, que valoriza o casamento, ele é visto como errado. Porque as pessoas falam bem assim: não, você precisa ter uma relação sexual antes do casamento para você ver se vale a pena estar com essa pessoa. Hoje em dia os princípios são totalmente distorcidos. A sociedade que a gente vive, tudo é liberal. Tudo é liberal. Mas a gente deve ter bastante cuidado com isso. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: tudo me é permitido. Presta atenção nisso aqui. Para você que é um jovem que fala assim: poxa, eu posso fazer tatuagem, eu posso beber, eu posso assistir dorama, eu posso assistir anime, eu posso assistir novela da Globo, eu posso assistir Big Brother, que agora começou o Big Brother. Tem várias coisas. Olha o que a palavra de Deus diz em relação ao liberalismo. Diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tem coisas que são permitidas, mas tem coisas que não convém para um cristão fazer. Tem coisas que não convém. Não convém você sentar à mesa de pessoas onde as pessoas bebem, onde as pessoas xingam, onde um ambiente no trabalho onde as pessoas falam sobre relações sexuais, falam sobre assuntos polêmicos. Tem coisas que não convém um cristão estar ali, porque nós somos representante de Cristo. Deus te chamou, presta atenção nisso. Deus, ele te chamou, Deus te escolheu para que você hoje fosse a Bíblia, que esse mundo doente, que esse mundo perdido venha ler. Muitas pessoas, ela não vai ter tempo, ela não vai ter ânimo, ela nem vai ter interesse para ler isso aqui, ó. A palavra de Deus, as pessoas não têm interesse para isso. Então, qual é a forma de Deus chegar até essas pessoas, até o gentio, até os judeus nos dias de hoje? É através de você. Você é a Bíblia que Deus escolheu para as pessoas lerem nos dias de hoje. Você é o sal dessa terra, você que vai dar sabor na sua família, você vai dar sabor na sua casa, no seu trabalho, você vai ser a luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Por que a luz? Porque a luz mostra o caminho. E sabe quem é o caminho? Jesus. Jesus, ele é o caminho. O caminho está aqui, o caminho está diante das pessoas. Porém, precisa da luz, precisa de um guia, precisa de um influenciador. E Deus te escolheu e te chamou para isso. Para a gente concluir essa parte, o cristão, ele deve discernir, ele não deve idolatrar. O que eu quero falar para você hoje é que a gente tem que ter discernimento espiritual. Nós não podemos ser crente idólatra, que idolatra pessoas, idolatra líderes, idolatra pastores. A nossa vida precisa estar
em Cristo. Então, aí eu pergunto para você, deixa eu fazer uma pergunta para você, você que está em casa agora, você que está acompanhando essa EBD, você que está falando, poxa, realmente tem várias ideologias. Agora eu vou perguntar uma coisa que vai bem profundo mesmo. Então, diga para mim aí nos comentários, o cristão, ele deve ser de direita ou de esquerda? O cristão deve ser de direita ou de esquerda? Coloque aqui nos comentários, por favor. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O cristão, ele pode dialogar com ideias de vários lados, mas não se submete totalmente a nenhuma. O cristão não é de direita, o cristão não é de esquerda, o cristão é de Cristo. É de Cristo, claro, que nós defendemos aquilo que, os princípios que a palavra de Deus nos ensina, nós defendemos a família, nós defendemos a verdade, nós defendemos o futuro da nossa nação, porém, o cristão, ele é de Cristo. Então, saiba de uma coisa, ei meu amigo, minha amiga, você que briga por lados políticos, você está errado, porque você é de Cristo. Nós somos de Cristo. Deus está à procura de uma geração, está à procura de servos que possam levantar a bandeira. Mas qual bandeira? A bandeira do Brasil? A bandeira dos Estados Unidos? A bandeira da Venezuela? Negativa, a bandeira de Cristo. De Cristo. É isso que ele nos chama a entender. A Bíblia, ela concorda com a justiça social, mas ela rejeita o autoritarismo. A Bíblia, ela valoriza a responsabilidade do indivíduo, mas ela condena o egoísmo. Ela defende a vida, ela defende a família e ela defende a dignidade humana. O cristão vive em uma tensão saudável, guiado pela palavra, não por rótulos. Você não foi feito para ser guiado por rótulos. Preste atenção no que eu estou falando aqui agora para você. Deus não te chamou para você ser guiado por rótulos. A sua origem não te define. O que você passou no seu passado não te define. O que você aprendeu com seus pais, o que você aprendeu na faculdade, na UNB, não te define. Você não é guiado por rótulos. Você é guiado por Cristo. É Cristo que te guia, é Cristo que te acompanha e é Cristo que te fortalece também. Amém? Glória a Deus. Qual é o posicionamento do cristão? Agora nós vamos entrar no assunto, o que o cristão ele deve fazer, como ele deve se posicionar. E eu separei aqui hoje alguns tópicos. O primeiro tópico são princípios bíblicos essenciais. Então o posicionamento do cristão ele está alinhado com alguns princípios bíblicos essenciais. O primeiro princípio é Cristo acima de tudo. Aí na sua casa, você que está em casa e agora, você que está conversando com a sua esposa, se arrumando, falando para ela andar logo, para você não se atrasar para o culto da manhã, diga aí para ela, Cristo acima de tudo. Fale para os seus familiares que estão contigo aí agora e fale para você mesmo, Cristo acima de tudo. Em Mateus 6:33 diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Por que Cristo está acima de tudo? Cristo está acima de trabalho, Cristo está acima de sonhos, Cristo está acima de projetos, de meta. Cristo é o primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O cristão posicionado, ele não vive na injustiça. Ele não aceita princípios injustos. O cristão de verdade, ele não vive tirando proveito dos outros, ele não vive mentindo, ele não vive roubando, porque tudo isso é injusto. Poxa, meus amigos, como é injusto? Você trabalha tanto para pagar um financiamento de um carro, e aí chega alguém, leva o seu carro, e você vai lá e defende a pessoa que está fazendo isso. Poxa, isso é muito injusto. Então ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você deve buscar aquilo que é justo, porque quando você busca Deus e a justiça dele, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você é uma pessoa que fala, poxa, eu desejo tanto ter um casamento abençoado, eu desejo tanto ter uma boa condição financeira, você vai ter em nome de Jesus, porém o seu coração, Cristo precisa estar acima de tudo. Cristo, mãe, Cristo precisa estar acima do seu filho. Você cuida, você educa, você ensina, mas é Cristo que vai conduzir os passos dele.
Segundo tópico, amor ao próximo. Como o cristão deve se posicionar? Brigando, fazendo brigas, xingando, discutindo. Não, ele deve se posicionar amando o seu próximo. Em Mateus 22, a partir do versículo 36 ao 39, diz assim, olha só. De repente chegaram até Jesus e perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? As pessoas gostariam de saber qual era o maior mandamento da lei. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você tem amor a você mesmo, você valoriza a vida, você valoriza a família, você valoriza os princípios e também você começa a amar o seu próximo. O bem que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. O bem que eu quero para mim, eu quero para minha família. O bem que eu quero para minha casa, eu quero para as outras famílias, para as outras casas, porque este é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, como você cristão deve se posicionar? Cristo acima de tudo, primeiro. Segundo, amor ao próximo. Você deve amar a sua família. Você deve amar os seus colegas. Ai, pastor, mas aqui em casa as pessoas pensam diferente de mim. Ore a Deus para que Cristo, como centro de tudo, mude o coração delas. Mas não deixe de amar os seus familiares. Não deixe de valorizar as pessoas que estão ao seu lado, porque é isso que Cristo nos ensina. Terceiro posicionamento do cristão: ter uma mente renovada. Uma mente renovada. Ah, meu amigo, eu sempre costumo dizer que Deus é um Deus de coisas novas e maiores. O nosso Deus, ele faz aquilo que olhos não ouviram, e aquilo que jamais ouvidos ouviram também, e aquilo que jamais penetrou em coração humano. Nosso Deus faz coisas novas e maiores, coisas novas. A nossa mente sempre precisa estar aberta ao novo de Deus. Em Romanos 12, diz assim, 1 e 2, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não seja conformado com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito maravilhoso. A nossa mente, ela precisa se renovar dia após dia. O cristão, ele precisa desse renovo na palavra de Deus. Ele precisa estar com a mente aberta a entender o que Deus quer para aquele tempo. O que o Espírito Santo quer fazer nessa geração, o que o Espírito Santo ele quer fazer na sua casa, ele quer fazer na sua família. Tenha a sua mente aberta a isso. Seja um cristão que tenha a sua mente aberta, que tenha a sua mente conectada a Deus. Porque quando a sua mente está conectada a Deus, você não se baseia no que as pessoas falam, você não se baseia no que a sociedade está falando, a mídia está falando, os colegas estão falando. Você se baseia naquilo que a palavra de Deus te ensina, pois você, a sua mente e Cristo se tornam um só. O cristão não pergunta apenas o que eu acho. O verdadeiro cristão, ele não vive do que ele acha. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos viver do que a gente acha, mas do que a Bíblia nos ensina. Então, quando você for questionado, quando alguém chegar para perguntar para você, ô fulano, o que você acha desse candidato aqui? O que você acha desse vídeo aqui? Olha esse vídeo aqui, ó. Os jovens estão fazendo isso. Olha esse vídeo aqui. A galera hoje em dia tá indo para tal lugar, tá fazendo tal coisa. Você não deve falar o que você acha. Você deve falar o que a Bíblia ensina. Ó, meu amigo, deixa eu falar uma coisa aqui. A palavra de Deus, ela ensina que nós devemos guardar o nosso coração, que nós devemos buscar Cristo acima de tudo, que nós devemos amar a Deus, amar o nosso próximo. É isso que nós temos que falar para essas pessoas. Não é o que eu acho, não é o que eu aprendi, é o que a palavra de Deus me ensina dia após dia. E sabe de uma coisa?
Jesus, ele é o modelo. Jesus, ele é muito maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele nos ensina. A caminhada de Jesus é um modelo de como o cristão deve se posicionar em relação a ideologias. Cristo nos ensina, ele nos ensinou na palavra de Deus qual deve ser o posicionamento do cristão. Ele diz assim em João 18:36, meu reino não é desse mundo. Ele passou nesse mundo, ele viveu em carne e osso. Cristo, gente, ele foi uma pessoa. A gente falando de Jesus Cristo, ele é Deus, mas quando ele estava aqui com a gente, ele estava em formato de uma pessoa humana. Então ele passou por conflitos, ele passou por questionamento, as pessoas chegavam até ele, afrontavam ele, para ele falar algo contra a lei. Ele foi colocado em situações que ele precisou ser, que as pessoas queriam que ele fosse contra a lei, que queria que ele fosse contra o governo daquela época, que ele queria que ele fosse contra as pessoas que estavam pecando. Cristo foi colocado em situações diversas, várias situações colocaram Cristo, mas ele sempre glorificou o Pai através da vida dele. E hoje o cristão ele deve olhar para Cristo. Os nossos olhos precisam estar voltados para Cristo, porque ele é o modelo a ser seguido. Jesus, ele não foi partidário. Jesus não teve partido. Como assim, pastor? Olha só o que diz em Mateus 22, versículo 17 ao 21. Diz assim: diga-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributos a César ou não? Olha só, Jesus sendo confrontado. Chegaram até ele e perguntaram: e aí, Jesus? É certo eu pagar imposto? É certo eu pagar tributo? É certo eu ter que trabalhar, e ainda vem o governo e quer pegar uma parte do meu salário? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostre-me a moeda do tributo. Eles apresentaram um dinheiro. E ele disse: de quem é essa esfinge e essa inscrição? Ou seja, de qual é o rosto que está nessa moeda? Qual é a descrição que está aí? Qual é a face que está nessa moeda aí? E eles disse: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Olha só, ele poderia, as pessoas queriam que ele falasse assim: não, imposto é errado, você só tem que dar o dízimo, tem que dar o que é de Deus e o que é de César deixa para lá. Mas Cristo nos ensina que a gente precisa fazer, a gente precisa pagar os nossos impostos, precisa pagar o IPVA, pagar IPTU, pagar imposto de renda, pagar vários impostos que as pessoas têm normalmente. Também a gente deve honrar a Deus acima de tudo, honrar a Deus com a nossa primícia, honrar a Deus com o nosso recurso. Ele nos ensinou aqui, ó. As pessoas estavam com malícia no coração, queriam afrontar Jesus, mas Jesus é o exemplo. E ele ensinou: olha, tá vendo aqui? Tá vendo essa moeda aqui, ó? Tá vendo essa moeda? Aqui tem a cara de quem? Então é dele. É dele, é dele. Jesus, ele não teve partido político. Jesus confrontou a injustiça. Em Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 17, diz assim: vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinaram, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração, mas vós tende afeito covil de ladrões. Então Jesus chegou em uma situação onde as pessoas estavam vendendo, onde as pessoas estavam tirando proveito daqueles que estavam ali
indo orar a Deus. A casa de Deus era uma casa de oração. Imagine só, você vem na igreja aí, na porta tá cheio de pessoas aproveitadoras, te vendendo casa, te vendendo carro, te vendendo fruta, te vendendo imóvel, te vendendo roupa, vendendo um monte de coisa, querendo tirar proveito daquilo ali. E quando Jesus viu aquela situação, Jesus ficou injusto com aquilo, ele ficou irado. Ele começou a derrubar as mesas, ele começou a derrubar as cadeiras e falou: ó, a minha casa é casa de oração. Jesus, ele não ama a injustiça. Jesus, ele odeia a injustiça. Ele nos ensina que devemos ser justos. Jesus não aceitou a injustiça. Hoje em dia, muitas pessoas falam bem assim: ah, mas esse aí é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Eu lembro de um vídeo que eu escutei recentemente, um documentário sobre Ronaldo, fenômeno, que teve uma Copa que ele foi participar, que faltava poucos minutos para o jogo acabar, e ele foi lá e sofreu um pênalti. E quando ele sofreu um pênalti, o treinador e todo mundo falou bem assim, ó: enrola aí, para eles ganhar tempo e o jogo terminar daquele jeito. Aí chamaram a maca para pegar o Ronaldo. A maca pegou o Ronaldo e levou ele. E ele ficou indignado com aquilo ali, porque o outro cara bateu o pênalti no lugar dele e fez o gol. Aí depois que foi lá, não teve nada, que ele tava fingindo ali. Ele entrou em campo, passou 1 minuto, o treinador foi lá e fez a substituição dele, ou seja, ele se machucou, não cobrou o pênalti, foi substituído e não trouxe a vitória. Por quê? Porque agiu com injustiça. O Brasil ganhou, mas ele não teve aquele prazer de falar: eu vou cobrar o pênalti. As pessoas induziram ele a enrolar, induziram ele a fazer cena, a ganhar tempo. Então a gente não pode ser conivente com o jeitinho brasileiro. As pessoas falam assim: ah, não, mas é o jeitinho brasileiro. Ah, mas eu conheço alguém, eu conheço o caminho mais fácil, eu conheço um atalho. O reino de Deus, gente, não tem atalhos. Cristo, a nossa vida com Cristo, a porta é uma porta estreita, é uma porta de sacrifício. Jesus nos ensina que todo dia nós devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Não é na facilidade. Você que deseja enriquecer, você que deseja ganhar muito dinheiro, abrir o seu negócio, não vai ser no caminho fácil, não é a porta larga, não é fazendo o que é errado, não é desviando coisas aí por aí, é seguindo a Cristo, é amando a justiça, é amando os princípios que a palavra de Deus nos ensina. E outro exemplo de Jesus, ele uniu a verdade e a misericórdia. A verdade e a misericórdia de Cristo, ela andam junto, lado a lado. Lá em João capítulo 8, a partir do versículo 3, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, olha que coisa para você entender. Jesus é o nosso exemplo. Novamente ele é questionado aqui. As pessoas querem colocar uma pressão sobre Jesus, mas Jesus, ele se posiciona. Ele se posiciona, ele nos ensina que o cristão ele deve se posicionar. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-los. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-los, ele se levantou e disse: se alguém dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro e atire nela. Ou seja, Jesus aqui, ele foi misericordioso. Jesus ele foi misericordioso com aquela mulher, mas também ele foi verdadeiro com ela. Ela foi pega em ato de adultério. Ela foi pega errando. Jesus não condenou a pessoa, mas também não aceitou o pecado. Jesus, ele ama as pessoas, ele ama o pecador e detesta o pecado. Há uma coisa chamada misericórdia e verdade.
misericórdia. Ele teve misericórdia daquela mulher, mas o ato que ela estava fazendo não era certo. Quantas pessoas não falam bem assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu caí, eu pequei, eu me desviei, eu fiz algo de errado. Mas ela continua naquela prática. Você está pedindo a misericórdia de Deus e você está vivendo na mentira. Cristo nos ensina a viver na verdade. Cristo nos ensina que nós devemos abandonar aquilo que não agrada a Ele. Ele disse, olha só como é que Ele nos ensina isso. Ele fala: vai e não peques mais. Ou seja, cadê os seus acusadores? Cadê as pessoas que queriam ser injustas com você? Pode ir, pode levantar. Você está perdoada. A minha misericórdia te alcançou. Porém, a partir de hoje, você vai sair daqui para viver uma nova história, para viver um novo começo, para ser uma nova pessoa. Jesus não se aliou ao sistema, mas transformou pessoas. Quando ele estava aqui, em carne e osso, ele foi um transformador de ambientes. Aonde Jesus ia, levava alegria, levava vida, levava multiplicação, levava prosperidade, levava paz. E hoje em dia, ele te chama, ele me chama para ser um transformador de ambientes. Cristo nos chama para transformar o ambiente aonde nós estamos. Esse deve ser o posicionamento de um cristão diante das ideologias. A minha ideologia é Cristo. Lembra que eu falei para vocês no começo que ideologia é uma lente aonde você vê o mundo como eu vejo o mundo. Qual é a minha lente? A minha lente é Cristo. Eu vejo o mundo como Cristo vê o mundo. Eu vejo as pessoas como Cristo vê as pessoas. Eu vejo o futuro da minha nação como Cristo vê o futuro da minha nação. E nós vamos agora para algumas aplicações práticas, algo que você deve colocar em prática todo dia, todo dia. Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, eu quero participar com vocês porque você está em casa me acompanhando e eu quero te perguntar uma coisa: como nós devemos agir nas redes sociais? Como que o cristão ele deve agir nas redes sociais? Me diga aqui, como que você deve agir no seu Instagram, como que você deve agir no seu WhatsApp, como que você deve agir no seu Facebook. Eu sei que hoje em dia as pessoas não costumam mais usar muito o Facebook, mas como você deve agir, como o cristão deve agir, como votar ou opinar sem perder o testemunho do cristão, como eu devo me posicionar sem perder o testemunho do cristão. Diga aqui para mim, por favor, tem alguém aí, tem alguma pessoa, um mestre aí me assistindo aí agora também, alguém que medita na palavra de Deus, alguém que sempre quer aprender mais e mais de Cristo? Coloque aqui nos comentários, porque o seu comentário vai ser muito importante para as pessoas que forem acompanhando, para as pessoas que forem vendo essa EBD. Coloque aqui como o cristão deve se posicionar e manter-se cristão e dar o bom testemunho ainda. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Tenha isso em mente, ou seja, guarde isso na sua mente. Guarde isso na sua mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e para se irar-se. Ou seja, como que o cristão deve agir? Como que o cristão deve agir com as redes sociais? Primeira coisa, ouça e não se ire. Ouça, seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa disciplinada para ouvir. Hoje em dia, gente, as pessoas querem falar, querem jogar suas verdades, querem falar: eu sou assim, você tem que me aceitar, você tem que me engolir. O cristão ele deve ouvir, ele deve ouvir, porque aquilo ali ele tem que nutrir se vem de Deus ou não. Ele tem que nutrir se aquilo ali é a verdade ou mentira. Em Efésios 4, 29, diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas de palavra boa, que ajuda os outros a crescerem na fé. Então, ele deve ouvir, e quando ele ouve aquilo ali, ele tem que parar e pensar. Eu não posso matar as pessoas, eu não posso falar coisas que vai ferir as pessoas. Eu tenho que falar a verdade, mas eu não posso criar briga dentro de casa, eu não posso criar briga, eu não posso ser uma pessoa que me ira fácil. Eu preciso mostrar Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz: mas use apenas de palavras boas, que ajude os outros a crescerem na fé.
O que sai da nossa boca precisa ser vida. Precisa ser vida. Você pode se posicionar com a verdade que é a palavra de Deus, mas você não deve se posicionar ferindo as pessoas, acusando as pessoas. Tem gente que é algo tão, mas tão terrível, que compara as pessoas até com animais. Você acha que Cristo faria isso no seu lugar? Você acha que Cristo, ele chegaria e falaria, você é isso, você é isso, você é aquilo? Não. Jesus, ele mostrou com o comportamento dele o que as pessoas deveriam seguir. E é isso que Cristo também te chama a fazer nesse ano de 2026. Siga Cristo, mostre Cristo na sua vida. Seja um ajudador de pessoas, seja um alterador de ambientes. Sabe aquele ambiente? Sabe quando você chega no seu trabalho, numa segunda-feira, onde as pessoas estão com aquele desânimo para trabalhar, onde as pessoas falam, poxa, hoje é segunda-feira, por mim eu nem ia. Seja aquele transformador de ambiente, onde você chegue, fala com todo mundo, mostre Cristo para essas pessoas, porque quando você for falar do seu posicionamento ideológico, as pessoas vão ver Cristo em você, vão ver que você está falando a verdade, vão ver que você é uma pessoa justa perante a Deus. E eu quero que vocês entendam, para a gente finalizar a nossa EBD hoje, o cristão, ele vive no mundo, mas ele não é moldado pelo mundo. O cristão não é moldado pelo mundo. Nós não moldamos o mundo. Nós somos transformadores de ambiente. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que essa palavra ela seja uma semente. Que esse estudo dessa EBD hoje, ele tenha sido uma semente plantada no seu coração, que essa semente ela venha frutificar, que você seja um alterador de ambiente, que você altere os ambientes que você pisar, altere os ambientes da sua família, altere os ambientes do seu trabalho, altere todos os ambientes. Cristo te chamou para isso. Cristo te chamou para que você fosse um embaixador, um representante do reino dele. Eu gostaria de finalizar essa EBD orando por você, orando com você e orando para que o Espírito Santo ele venha te capacitar para que você seja um cristão que se posicione e você glorifique o nome dele. Em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, nesse momento por essa EBD, nós te agradecemos por cada ensinamento que o Senhor falou no nosso coração e nós, meu Pai, entendemos que a partir de hoje o Senhor nos escolheu para ser um alterador de ambientes. O Senhor nos escolheu, meu Pai, nos chamou para que a gente levasse vida, alegria, ânimo, conforto, felicidade. Em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que agora, meu Pai, separou esses minutos, participou comigo para ouvir essa EBD, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que esses ensinamentos estejam gravados no nosso coração, que a nossa mente esteja voltada a Ti, que o Senhor seja o primeiro, meu Pai, que o Senhor seja o primeiro, que acima das nossas vontades, acima dos nossos objetivos, nós entregamos, meu Pai, a Ti esse ano, porque sabemos que esse ano é o ano da aliança. Nós temos contigo, meu Pai, uma aliança, nós temos contigo uma intimidade. Então, meu Deus, que agora, meu Pai, o Senhor traga conforto para esse que está inquieto, que o Senhor traga paz para essa casa, que o Senhor traga alegria e que todas as pessoas que acompanham essa transmissão agora, que acompanham esse estudo, sejam abençoadas em nome de Jesus, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa EBD em nome de Jesus. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado, você que acompanhou até aqui, você que ficou até aqui. Aqui embaixo tem o botãozinho do like, deixa o seu like. Se você é aquela pessoa que fala, poxa, eu não consegui comentar muitas mensagens, então coloque uma palminha aí, coloque um foguinho, compartilhe esse estudo, compartilhe essa aula aí com alguém que você precisa mostrar para ela como um cristão deve se posicionar. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esses minutos e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.